Analisemos todas as críticas e antipatias que despertamos com nossos defeitos morais de orgulho, egoísmo e vaidade e corrijamo-nos. Cultivai a fé. A fé deve ser cultivada pela continuidade da certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o permita. Não basta dizermos que temos fé, é necessário que adubemos e reguemos como se faz com uma planta, que vai se tornando uma árvore gigantesca. Jesus, conhecedor das fragilidades dos espíritos terrenos, disse para tentarmos ter nossa fé pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda. Procurai implantar em vossos corações a crença firme e inabalável nas verdades divinas. A revelação das leis de Deus veio acontecendo com o passar do tempo e o consequente amadurecimento dos habitantes da terra. Assim, por exemplo, depois de muitos séculos de reflexões sobre os 10 mandamentos, dados ao conhecimento do povo hebreu por Moisés, Jesus resumiu tudo no amor, enquanto que, 18 séculos após, os espíritos que orientaram Allan Kardec explicitaram as leis morais, desdobrando-as em O Livro dos Espíritos, e, em A Grande Síntese, o próprio Divino Governador da Terra expôs como funcionam as leis divinas. Essa crença é um misto de racionalidade e confiança no amor do Pai, gerando uma certeza inabalável, capaz de enfrentar as piores tempestades interiores e exteriores. Que o vosso aperfeiçoamento moral e espiritual seja para vós motivo das mais sérias cogitações. O objetivo das reencarnações e também da vida no mundo espiritual deve ser evoluir intelectual e moralmente. Tudo mais são deveres e tarefas menos importantes, tal como o exercício de uma profissão, se alguém vai se casar ou não, e assim por diante. Pensai que só um espírito puro, sem as manchas morais, que caracterizam a pesada atmosfera psíquica do planeta, pode flutuar e voar, celere, rumo às regiões infinitas do reino. Com a evolução intelecto-moral, os espíritos passam à categoria de espíritos superiores e, algum dia, a de espíritos puros, dentre os quais se encontra Jesus. Com os defeitos morais que nos caracterizam não há como pensarmos em benesses que estamos longe de merecer. Foquemos atenção, portanto, nas tarefas de cada dia, que o progresso, que é lento, para ser seguro, acontecerá. Sede justos, não julgueis com parcialidade e, quiçá, com maldade. A questão das avaliações de uns seres a respeito dos outros é muito complexa, tanto que há um ditado chinês que, sabiamente, diz: há 3 verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Quem analisa os demais seres enxerga-os sob seu ponto de vista, ou seja, com base na realidade que vive, nos conhecimentos que adquiriu, baseado na sua própria história de vida. Somente um espírito puro, como Jesus o é, que percorreu toda a sua trajetória evolutiva obediente às leis de Deus, consegue ser absolutamente isento para analisar os demais seres, pois não inseri nenhuma pitada de personalismo ou parcialidade na balança da sua justiça. Os demais seres que passaram pela Terra, sejam eles mais ou menos evoluídos, não têm tal isenção. Todavia, se a intenção sincera de quem está analisando os semelhantes é de ajudá-los a se encaminharem, a tendência é pelo menos se aproximarem do que seria realmente benéfico para eles. Mas, se, por trás da aparente ideia de justiça, existe apenas o desejo, declarado ou escondido, de fazer o mal, pior ainda. Infelizmente, há muitos casos de análise sobre as outras pessoas que mal conseguem disfarçar a intenção de lhes prejudicar a paz ou o nome. A inveja, o ciúme e outros sentimentos negativos, muitas vezes, se infiltram no coração de quem está analisando seus semelhantes e ocorrem condenações morais ou de fato realmente danosas. Mas o caluniador, o que desabona injustamente os semelhantes, contrai uma dívida com a própria consciência, daí surgindo, posteriormente, diversos resultados da lei de causa e efeito, que nos dispensamos de relacionar, pois todos já incidimos nessa condenação, aplicada pela própria consciência. Que cada um julgue a si próprio,
antes de atirar a primeira pedra nos semelhantes. Lembrai-vos de que o Pai é todo misericórdia e, por maiores que sejam as faltas do filho culpado, ele sempre facilita os meios de regeneração. A justiça de Deus visa a evolução dos seus filhos, sabendo que somente ele tem condições de encaminhar a evolução de cada um. Quando alguém parece ter ficado impune é porque Deus o encaminhará de uma forma desconhecida para nós, tanto quanto quando alguém aparenta ter sido punido, não sabemos o quanto de benefícios ele oferirá. É preciso que entendamos que somos irmãos e devemos amar uns aos outros, porque somente o Pai Celestial tem a solução para cada um. Se não conseguimos amar nem nossos irmãos consanguíneos, como conseguiremos amar a humanidade? É preciso começar a amar os que nos estão próximos. Francisco Cândido Xavier foi mal interpretado por muitos dos que o conheceram, atribuindo-lhe uma humildade ingênua ou falsa, quando, na verdade, seu nível de conscientização sobre suas próprias necessidades evolutivas lhe mostravam que o orgulho, o egoísmo e a vaidade representam a ignorância das leis divinas e, por isso, reconhecia-se muito pequenino, repetindo, em outras palavras o que afirmava Sócrates: só sei que nada sei. Ambos enxergavam a imensidade do infinito e colocavam-se no lugar que mereciam, ou seja, de meros aprendizes da verdade. Se até Jesus recusou o qualificativo de bom, dizendo-se apenas professor, ou seja, repetidor das lições de aprendeu na sua trajetória evolutiva, quanto mais os pequeninos homens e mulheres da Terra, que iniciaram a própria renovação moral há pouco tempo, ainda reincidindo em falhas morais multimilenárias. Sejamos conscientes dessas verdades, a fim de evoluirmos realmente e não praticarmos a religiosidade exterior, sem amor no coração, como já fizemos em tempos passados, num farisaísmo que não levou a lugar algum. Tende compaixão dos vossos irmãos enfermos ou desfavorecidos da sorte. O desapreço aos enfermos e carentes de recursos materiais retrata o egoísmo que ainda caracteriza a maioria da humanidade terrena. Lembremos-nos de que na Alemanha nazista as crianças que nasciam doentes tinham ceifado a vida e ainda hoje se autoriza o aborto de anencéfalos, bem como os pobres são deixados à margem, sem a atenção devida dos governos e dos concidadãos. Quem se candidata a ser discípulo de Jesus, ou, em outras palavras, quem se diz espírita, não pode licitamente ignorar seus deveres de atenção aos doentes e aos pobres. Em caso contrário, estará se candidatando a renascer em condições precárias no sentido da falta de saúde ou nos ambientes de pobreza, a fim de aprender a doar do seu tempo e dos seus recursos materiais em favor de uns e outros. Quando vos deparardes com um desses estropiados do mundo dignos de piedade, abri o vosso coração à compaixão, e procurai, conforme puderdes, aliviar essa dor, suavizar essa mágoa. E pedi ao Pai que conceda a esses irmãos o bálsamo da sua bondade, através de um olhar de misericórdia. Assim, vos sentireis reconfortados, porque tereis prestado socorro a um irmão. Bezerra de Menezes, como visto no relato de Amélia Rodrigues, desde a época em que encarnou a personalidade de Zaqueu, já tinha forte inclinação para a caridade. Vejamos, apenas para reforçar esta informação, a seguinte passagem: gostava de atender à miséria, amenizar a dor, ele que sabia o travo da sociedade. Sem essa disponibilidade para amenizar os sofrimentos alheios ninguém evolui, mas apenas se enriquece de teorias ou aparência de religiosidade ou fraternidade. Que a vossa bolsa esteja sempre aberta e franqueada àqueles que vos pedem socorro nos momentos aflitivos de necessidade. A insistência de Bezerra de Menezes na prática da caridade se deve ao fato de saber que se trata do único caminho para a evolução, tanto que Allan Kardec afirmou, orientado pelos seus guias espirituais: fora da caridade não há salvação. Entendamos salvação no sentido de evolução. Que o vosso dinheiro, empregado em socorrer os desprotegidos e enfermos, seja para vós não um entrave a vossa caminhada para as mansões do bem e da vida,
mas sim a chave que vos abra as portas das moradas do Pai, onde vos esperam as dádivas maravilhosas, que se destinam aos fiéis cumpridores dos preceitos do Evangelho. Sabedor do apego ao dinheiro pela maioria dos espíritos ligados à terra, Bezerra de Menezes insiste tanto na caridade material, apesar de saber das inúmeras outras formas de que se reveste essa nobre virtude. Quem não se desapega do dinheiro e favorece seus semelhantes com o que lhes falta está longe de poder se considerar realmente seguidor de Jesus, o qual disse: "Eu não tenho uma pedra onde assentar a cabeça." Realmente, Jesus não adotou um simbolismo na sua fala, mas retratou a realidade, pois tudo pertence ao Pai, que criou cada ser que existe, os quais apenas existem porque Deus neles pensa que deixariam de existir se ele parasse de pensar neles. Não há nenhum ser, desde o átomo até os seres mais perfeitos, que não seja mera idealização de Deus. A existência de cada um é real apenas dessa forma. Atentemos para isso e agradeçamos ao Pai por existirmos. A filosofia ainda ensinará essa noção e muitas outras dessa magnitude, ao invés de representar mero exercício cerebral, versando sobre temas que não levam ao conhecimento das leis divinas e à felicidade real das criaturas. 1.5 Sua promoção espiritual. Transcrevemos abaixo o relato que consta do seguinte endereço: www.pedroosorio.com.br weblink. Corria o ano de 1950. Todos nós, espíritas, recordávamos a passagem do cinquentenário do desencarne do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ocorrida em 11 de abril de 1900. Em Salvador, lá em sua residência, na Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco, envolvido pelas lembranças, sentia-se emocionado, inclusive por ser um dos médiuns mais utilizados pelo amoroso mensageiro em suas generosas tarefas de amparo e orientação aos que, como todos nós, encontram-se ainda na retaguarda da evolução. Eram 2 horas da madrugada quando Divaldo interrompeu suas atividades. Sentia algo que não podia precisar. Viu-se então, desdobrado, com plena consciência, ser levado a um grande edifício, com enormes colunas estilo greco-romano. Adentrando-se pelo imenso salão, sem entender bem o que ocorria, percebeu logo depois que se tratava de uma reunião em homenagem ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Calculou que 5.000 pessoas no mínimo lotavam o anfiteatro. Havia também muitos encarnados em desdobramentos, como ele. Viu quando o Dr. Bezerra entrou cercado de amigos. Dando início à homenagem, Leon Denis falou em nome dos espíritas da Europa e de outros continentes. Após, Manuel Viana de Carvalho assumiu a tribuna, em nome dos espíritas do Brasil. O seguir, falou Eurípides Barçanufo, em nome dos que estudam o Evangelho. Uma luz magnífica surgiu das alturas. Corporificou-se Celina, mensageira de Maria Santíssima, conhecida pelas amoráveis comunicações que transmitia através do médium Frederico Júnior. Celina falou: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, pelos seus serviços foi-te concedido que poderás encarnar em qualquer sistema de alguma galáxia próxima à Terra. Dr. Bezerra, sem poder conter, naturalmente, a emoção, também falou: eu não mereço. Se algum crédito tenho, suplico a Maria Santíssima continuar nas terras verde-amarelas do Brasil. Desejaria ali ficar enquanto houver uma pessoa chorando, um gemido dos meus irmãos brasileiros. O celeste ser ouviu a petição e esvaneceu-se. Passaram-se poucos segundos. Um melodioso coro entoava divino cântico e uma alvinitente mão escreveu no ar: teu pedido foi deferido. Ficarás mais 50 anos nas terras do Brasil. Divaldo Pereira Franco despertou alegre e encantado. E contou tudo isto quando em 1991, proferiu uma de suas magníficas palestras no auditório do Colégio Arte e Instrução, no bairro Cascadura, no Rio de Janeiro. Nunca mais, disse Divaldo,
Apagou-se de minha memória a figura sublime do Dr. Bezerra de Menezes, enquanto sob forte emoção aguardava a resposta de sua paternal súplica. Pelo menos até o ano de 2000. Fonte: Revista Espírita, Allan Kardec Alavanca. 1.5.1 Sua postulação para continuar na Terra. Ao formular seu pedido de autorização para permanecer servindo na Terra, Bezerra de Menezes foi explícito, afirmando: eu não mereço. Se algum crédito tenho, suplico a Maria Santíssima continuar nas terras verde-amarelas do Brasil. Desejaria ali ficar enquanto houver uma pessoa chorando, um gemido dos meus irmãos brasileiros. Assim entendendo, podemos calcular que o grande missionário de Jesus continuará por tempo indeterminado ligado ao nosso planeta, pois lhe importa muito mais a prática da fraternidade universal que as recompensas, mesmo aquelas que a justiça divina lhe puder outorgar. Agradeçamos, portanto, do fundo do nosso coração, em preces sentidas, a esse luminoso irmão de todos, sua renúncia, em comum até entre os espíritos superiores, muitos dos quais preferem viver em mundos mais consentâneos com sua evolução intelecto-moral. Louvado seja, Bezerra de Menezes, por suportar a nossa pequenez e as nossas limitações em nome do amor universal. 1.6 Gratidão merecida. Deus, nosso Pai, Criador de todos os seres, com a destinação da perfeição relativa, Jesus, Divino Mestre, nosso orientador na estrada evolutiva, Mãe Santíssima, protetora amorável das nossas vidas, na pequenez que nos caracteriza, mal ensaiando os primeiros passos no caminho reto da moral cristã realmente sentida, se algum mérito possamos ter adquirido para pedir em nome próprio, fazemo-lo nesta prece em favor do nosso grande benfeitor, que é Bezerra de Menezes, a quem a humanidade da Terra deve desde os tempos apostólicos e, talvez, desde muito tempos antes, a fim de que, somando benesses em favor de todos nós, os espíritos ainda ligados aos destinos da Terra, tenha no seu coração paternal e na sua intelectualidade totalmente voltada para o bem e a paz da consciência e mais luzes acerca das leis que regem o universo, ou seja, do próprio Pai. Que nossa vibração de amor, na potencialidade reduzida do nosso sentimento ainda obscurecido pelas nossas imperfeições, chegue aos seus ouvidos espirituais e some mais bênçãos em favor desse benfeitor, para que ele consiga suportar o ambiente primitivo e denso da psicosfera terrestre pelo tempo em que aqui estiver irmanado a nós todos, nos ensinando os caminhos do bem. Abençoado seja Bezerra de Menezes, a quem dedicamos esta modesta obra, de gratidão e louvor. 2. Jesus como modelo. Apesar do respeito que nos merecem as crenças não cristãs, que não reconhecem em Jesus um modelo perfeito para chegarmos a Deus, as afirmativas dele de que ninguém vai ao Pai a não ser por mim e eu sou o caminho, a verdade e a vida mostram claramente que os demais missionários do bem que passaram pela terra são seus discípulos, mas muito menores espiritualmente que ele. Devemos estudar as lições de Jesus com o coração aberto para a fraternidade universal e o amor a Deus, a fim de entendermos as sutilezas das suas falas, que revelam cada vez maior profundidade à medida que realizamos no bem. Sobretudo, porém, devemos analisar sua exemplificação, pois sua conduta em cada momento de sua encarnação ensina muito mais que as próprias falas. Foi, na verdade, quem viveu mais conforme as leis de Deus, nunca contrariando-as em uma ocasião que fosse. Pelo fato de reconhecermos Jesus como modelo de perfeição, não devemos nos julgar superiores aos que pensam em contrário, pois a cada um será dado conforme suas obras e não segundo sua crença. Assim Deus recompensa seus filhos. 3. O mundo de regeneração. Os espíritos superiores que orientaram Allan Kardec na elaboração da doutrina espírita sempre afirmaram que, naquela época, ou seja, no século XIX, nosso planeta se classificava como mundo de provas e expiações, o que quer dizer, mais ou menos o seguinte:
Trata-se de orbe onde a maioria ainda não aplica a regra máxima do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e, ainda com poucas construções realmente idealistas, vive sofrendo os efeitos negativos das suas ações contrárias às leis divinas. Recentemente, encontramos a afirmação de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no sentido de que já nos encontramos no período de transição do planeta para mundo de regeneração. V. O Amor como Solução, Editora Leal, 2006, página 9. Passaremos a contar, gradativamente, com um número cada vez maior de pessoas renovadas para o ideal de fazer o bem aos outros para o merecer o bem. Podemos deduzir que Jesus, o sublime governador da Terra, traça planos muito seguros para a evolução do planeta, inclusive estabelecendo prazos para o cumprimento de cada meta evolutiva. Não poderia ser diferente, quando nossos próprios planejamentos organizacionais assim se fazem. Verificado, então, que vivemos presentemente esta fase importante da nossa evolução individual e coletiva, resta-nos investir maciçamente no trabalho de autoaprimoramento e desenvolvimento do meio em que vivemos. Manuel Filomeno de Miranda, no seu recente livro, psicografado por Divaldo Pereira Franco, sob o título Reencontro com a Vida, Editora Leal, 2006, página 28, dá um excelente conselho para todos nós. Ampliar as informações sobre a espiritualidade e a erraticidade, sobre a lei de causa e efeito, é dever de todos aqueles que despertaram para Jesus e a própria consciência, assim contribuindo em favor da humanidade e do seu próximo vencido pelas perturbações psicológicas ampliadas pelas obsessões. Afinal de contas, se é verdade que todas as religiões pregam a prática do bem e várias correntes religiosas e filosóficas ensinam sobre a reencarnação, na época em que vivemos somente a doutrina espírita tem mostrado claramente a vida no mundo espiritual e a realidade da lei de causa e efeito. Sem essas informações fica muito difícil a escalada evolutiva da humanidade, pois o que faz cada qual melhorar seu padrão moral é o conhecimento dos bons resultados das condutas corretas. Dessa forma, trabalhando como divulgadores das informações a que se refere Manuel Filomeno de Miranda, estaremos contribuindo para a melhoria do mundo. Engajemo-nos nessa cruzada bendita sob a bandeira de Jesus, que comenda nossos destinos rumo à felicidade individual e coletiva. Todos os esforços devem ser empenhados nesse sentido, faltando pouco para chegarmos ao porto da paz, quando trabalharemos todos incentivados pelo ideal da fraternidade universal. Nota sobre Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1831, Rio de Janeiro, 11 de abril de 1900, foi um médico, militar, escritor, jornalista, político e expoente da doutrina espírita no Brasil. Biografia. Infância e juventude. Descendente de antiga família de fazendeiros de criação, ligado à política e ao militarismo na província do Ceará, era filho de Antônio Bezerra de Menezes, tenente-coronel da Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Em 1838, aos 7 anos de idade, ingressou na escola pública da Vila do Frade, adjacente ao Riacho do Sangue, atual Jaguaretama, onde, em 10 meses, aprendeu os princípios da educação elementar. Em 1842, como consequência de perseguições políticas e dificuldades financeiras, a sua família mudou-se para a antiga vila de maioridade, Serra do Martins, no Rio Grande do Norte, onde o jovem, então com 11 anos de idade, foi matriculado na aula pública de latim. Em 2 anos já substituiu o professor em classe, em seus impedimentos. Em 1846, a família retornou à província do Ceará, fixando residência na capital, Fortaleza. O jovem foi matriculado no Liceu do Ceará, onde concluiu os estudos preparatórios,
A carreira na medicina em 1851, ano de falecimento de seu pai, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde, naquele mesmo ano, iniciou os estudos de medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. No ano seguinte, 1852, em novembro, ingressou como praticante interno residente, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Para prover os seus estudos, dava aulas particulares de filosofia e matemática. Obteve o doutoramento, graduação, em 1856, com a defesa da tese, Diagnóstico do Cancro. Nesse ano, o governo imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro, e nomeou para chefiá-lo, como cirurgião-mor, o Dr. Manuel Feliciano Pereira Carvalho, antigo professor de Bezerra de Menezes, que convidou Bezerra para trabalhar como seu assistente. A 27 de abril de 1857 candidatou-se ao quadro de membros titulares da Academia Imperial de Medicina com a memória algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado do seu tratamento. O acadêmico José Pereira Rego leu o parecer na sessão de 11 de maio, tendo a eleição transcorrido na de 18 de maio e a posse na de 1 de junho do mesmo ano. Em 1858 candidatou-se a uma vaga de lente substituto da secção de cirurgia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Nesse ano saiu a sua nomeação oficial como assistente do Corpo de Saúde do Exército, no posto de cirurgião-tenente e, a 6 de novembro, desposou Maria Cândida de Lacerda, que viria a falecer de mal súbito em 24 de março de 1863, deixando-lhe 2 filhos, um de 3 e outro de 1 ano de idade. No período de 1859 a 1861 exerceu a função de redator dos Anais Brasilienses de Medicina, periódico da Academia Imperial de Medicina. Em 1865 desposou, em segundas núpcias, Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã por parte de mãe de sua primeira esposa, e que cuidava de seus filhos até então, com quem teve mais 7 filhos. Trajetória política. Nesse período a Câmara Municipal do município neutro tinha como presidente Roberto Jorge Adolfo Lobo, do Partido Conservador. Ao mesmo tempo, Bezerra de Menezes já se notabilizara pela atuação profissional e pelo trabalho voltado à população carente. Desse modo, em 1860, em uma reunião política, alguns amigos levantaram a candidatura de Bezerra de Menezes, pelo Partido Liberal, como representante da paróquia de São Cristóvão, onde então residia a Câmara. Ciente da indicação, Bezerra recusou-a inicialmente, mas, por insistência, acabou se comprometendo apenas em não fazer uma declaração pública de recusa dos votos que lhe fossem outorgados. Abertas as urnas e apurados os votos, Bezerra fora eleito. Os seus adversários, liderados por Adolfo Lobo, impugnaram a posse sob o argumento de que militares de segunda classe não podiam exercer o cargo de vereador. Desse modo, para apoiar o partido, que necessitava dele para obter a maioria na Câmara, decidiu requerer exoneração do Corpo de Saúde, 26 de março de 1861. Desfeito o impedimento, foi impulsado no mesmo ano. Foi reeleito vereador da Câmara Municipal do município neutro para o período de 1864 a 1868. Foi eleito deputado provincial pelo Rio de Janeiro em 1866, apesar da oposição da então primeiro-ministro Zacarias de Góes e dos chefes liberais, o senador Bernardo de Souza Franco, Visconde de Souza Franco, e deputado Francisco Otaviano de Almeida Rosa. Impulsado em 1867, a Câmara dos Deputados foi dissolvida no ano seguinte, 1868, devido à ascensão do Partido Conservador. Retornou à política como vereador no período de 1873 a 1885,
ocupando várias vezes as funções de presidente interino da Câmara Municipal, reefetivando-se em julho de 1878, cargo que corresponderia atualmente ao de prefeito. Foi eleito deputado-geral pela província do Rio de Janeiro no período de 1877 a 1885, ano em que encerrou a sua carreira política. Neste período acumulou o exercício da presidência da Câmara e do Poder Executivo Municipal. Em sua atuação como deputado, destacam-se algumas iniciativas pioneiras. Buscou, através de projeto de lei, regulamentar o trabalho doméstico, visando conceder essa categoria, inclusive, o aviso prévio de 30 dias. Denunciou os perigos da poluição que já naquela época afetava a população do Rio de Janeiro, promovendo providências para combatê-la. Foi membro, a partir de 1882, das comissões de Obras Públicas, Redação e Orçamento. Vida empresarial. Foi sócio fundador da Companhia Estrada de Ferro Macaé e Campos, 1870. Empenhou-se na construção da Estrada de Ferro Santo Antônio de Pádua, pretendendo estendê-la até o Rio Doce, projeto que não conseguiu concretizar. C. 1872. Foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, fundada em outubro de 1873 por João Batista Viana Drummond, depois Barão de Drummond, para empreender a urbanização do bairro de Vila Isabel. Em 1875, foi presidente da Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, período em que os trilhos da empresa alcançavam os bairros do Caju e da Tijuca. Militância intelectual. Durante a campanha abolicionista publicou o ensaio A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-las sem dano para a nação, 1869, onde não só defende a liberdade aos escravos, mas também a inserção e adaptação dos mesmos na sociedade por meio da educação. Nesta obra, Bezerra se auto-intitula um liberal, e propõe que se imitasse os ingleses, que na época já haviam abolido a escravidão de seus domínios. Expôs os problemas de sua região natal em outro ensaio publicado, Breves Considerações sobre as Secas do Norte, 1877. Alguns indicam que foi autor de biografias sobre o Visconde do Uruguai e o Visconde de Caravelas, personalidades ilustres do Império do Brasil. Foi redator da Reforma, órgão liberal no município neutro, e, de 1869 a 1870, redator do jornal Sentinela da Liberdade. Escreveu também outras obras, como A Casa Assombrada, A Loucura sob Novo Prisma, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, Casamento e Mortalha, Pérola Negra, Lázaro, o Leproso, Os Carneiros de Panujo, História de um Sonho e Evangelho do Futuro. Sabe-se que Bezerra de Menezes era fluente em pelo menos 3 línguas além do português, latim, espanhol e francês. Militância espírita. Conheceu a doutrina espírita quando do lançamento da tradução em língua portuguesa de O Livro dos Espíritos, sem data, em 1875, através de um exemplar que lhe foi oferecido com dedicatória pelo seu tradutor, o também médico Dr. Joaquim Carlos Travassos. Sobre o contato com a obra, o próprio Bezerra registrou posteriormente. Deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecerá com a Bíblia. Lia. Mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, mesmo como se diz vulgarmente, de nascença.
Contribuiu para sua adesão e contato com as curas extraordinárias obtidas pelo médium João Gonçalves do Nascimento, 1844 a 1916, em 1882. Com o lançamento do periódico Reformador, por Augusto Elias da Silva em 1883, passou a colaborar com a redação de artigos doutrinários. Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, perante grande público, estimado, conforme os seus biógrafos, entre 1.500 e 2.000 pessoas, no Salão de Conferências da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, em longa locução, justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo. O evento chegou a ser referido em nota publicada pelo UPAS. No ano seguinte, a pedido da Comissão de Propaganda do Centro da União Espírita do Brasil, inicia a publicação de uma série de artigos sobre a doutrina em UPAS, periódico de maior circulação da época. Na seção intitulada Espiritismo, Estudos Filosóficos, os artigos saíram regularmente aos domingos, no período de 23 de outubro de 1887 a dezembro de 1893, assinados sob o pseudônimo Max. Na década de 1880 o incipiente movimento espírita na capital, e no país, estava marcado pela dispersão de seus adeptos e das entidades em que se reuniam, NB3. Já havia também uma clara divisão entre dois grupos de espíritas. Os que aceitavam o espiritismo em seu aspecto religioso, maior grupo, o qual se incluía Bezerra, e os que não aceitavam o espiritismo nesse aspecto. Em 1889, Bezerra foi percebido como o único capaz de superar as divisões, vindo a ser eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, iniciou o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos nas reuniões públicas das sextas-feiras, passando a redigir o Reformador. Exerceu ainda a tarefa de doutrinador de espíritos obsessores. Organizou e presidiu um Congresso Espírita Nacional, Rio de Janeiro, 14 de abril, com a presença de 34 delegações de instituições de diversos estados. Assumiu a presidência do Centro da União Espírita do Brasil a 21 de abril e, a 22 de dezembro de 1890, oficiou ao então Presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas contra certos artigos do Código Penal Brasileiro do 1890. De 1890 a 1891 foi vice-presidente da FEB na gestão de Francisco de Menezes Dias da Cruz, época em que traduziu o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, publicado em 1892. Em fins de 1891, registravam-se importantes divergências internas entre os espíritas e fortes ataques exteriores ao movimento. Bezerra de Menezes afastou-se por algum tempo, continuando a frequentar as reuniões do Grupo Ismael e a redação dos artigos semanais em UPAS, que encerrou ao final de 1893. Aprofundando-se as discórdias na instituição, foi convidado em 1895 a reassumir a presidência da FEB, eleito em 3 de agosto desse ano, função que exerceu até a data de seu falecimento. Nesta gestão iniciou o estudo semanal de O Evangelho segundo o Espiritismo, fundou a primeira livraria espírita no país e ocorreu a vinculação da instituição ao Grupo Ismael e assistência aos necessitados. Foi em meio a grandes dificuldades financeiras que um acidente vascular cerebral o acometeu, na manhã de 11 de abril de 1900. Não faltaram aqueles, pobres e ricos, que socorreram a família, liderados pelo senador Quintino Bocaiúva. No dia seguinte, na primeira página de O Paz, foi-lhe dedicado um longo necrológio, chamando-o de eminente brasileiro. Recebeu ainda a homenagem da Câmara Municipal do então Distrito Federal pela conduta e pelos serviços dignos. Ao longo da vida acumulou inúmeros títulos de cidadania. Legado.
Bezerra de Menezes deu o nome a uma das embarcações a vapor da estrada de ferro Macaé e Campos que, fretado à Companhia Terrestre e Marítima do Rio de Janeiro, naufragou em Angra dos Reis a 29 de janeiro de 1891. Não houve vítimas fatais. Com relação ao aspecto missionário da vida de Bezerra de Menezes, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, atribuído ao espírito de Humberto de Campos, afirma: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Bezerra foi também homenageado em Anápolis, Goiás, em 1982, com o nome de uma escola de ensino fundamental, Escola de Primeiro Grau Bezerra de Menezes, que atende a 200 alunos conveniados com a rede estadual de Goiás. Em Fortaleza, capital do estado do Ceará, sua terra natal, há uma avenida com seu nome, situada no então distrito que levava o nome de seu pai, Antônio Bezerra, atualmente desmembrado em vários bairros, sendo mencionada a avenida situada entre os bairros Parquelândia, São Gerardo e Otávio Bonfim. Em São José do Rio Preto, SP, o maior hospital psiquiátrico, que atende a toda a região, também leva o nome de Bezerra de Menezes. O Kardec brasileiro. Pela atuação destacada no movimento espírita da capital brasileira no último quartel do século XIX, Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para muitos adeptos da doutrina. Destacam-lhe a índole caridosa, a perseverança, e a disposição amorosa para superar os desafios. Essas características, somadas à sua militância na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no país, fizeram com que fosse considerado Kardec brasileiro, numa homenagem devida ao papel de relevância que desempenhou. Muitos seguidores acreditam, ainda, que Bezerra de Menezes continua, em espírito, a orientar e influenciar o movimento espírita. É considerado patrono de centenas de instituições espíritas em todo o mundo. Filme. A vida de Bezerra de Menezes foi transposta para o cinema, na película Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, com direção de Glauber Santos Paiva Filho e Joel Pimentel. O elenco é integrado por Carlos Vereza no papel título, Caio Blatt e Paulo Goulart Filho, e com a participação especial de Lúcio Mauro. A produção foi orçada aproximadamente em 2,7 milhões de reais, a cargo da Trio Filmes e Estação da Luz, com locações no Ceará, Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro, tendo envolvido a mão de obra de uma equipe de 150 pessoas. O lançamento do filme deu-se em 29 de agosto de 2008. Instituições de que foi membro. Efetivo da Academia Nacional de Medicina e honorário da Secção Cirúrgica. Instituto Farmacêutico. Sociedade de Geografia de Lisboa. Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Sociedade Físico-Química. Sociedade Propagadora das Belas Artes. Sociedade Beneficências Cearense, Presidente. Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, Conselheiro. Companhia Ferrocarril de São Cristóvão, Presidente. Companhia Estrada de Ferro Macaé e Campos, Fundador. Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, Diretor. Artigos e obras publicadas. 1856, Diagnóstico do cancro. 1857, algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado do seu tratamento. 1859, Curare. Anais Brás. De Medicina V. 1859 a 1860 páginas 121 a 129. 1869, A Escravidão no Brasil,
e medidas que convém tomar para extingui-las sem dano para a nação. 1877, breves considerações sobre as secas do Norte, das operações reclamadas pelo estreitamento da uretra. Biografia de Manuel Alves Branco, Visconde de Caravelas. Biografia de Paulino José Soares de Souza, Visconde do Uruguai. 1892, publicação da sua tradução de obras póstumas, de Allan Kardec. 1902, A Casa Assombrada, romance originalmente publicado no Reformador e, postumamente, em livro, pela FEB. 1907, Espiritismo, Estudos Filosóficos, coletânea dos artigos publicados em O Paz no período de 1877 a 1894, publicada pela FEB em 3 volumes. 1983, Os Carneiros de Panujo, romance originalmente publicado no Reformador e, postumamente, em livro, pela FESP. 1946, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica. Uma carta de Bezerra de Menezes réplica seu irmão que lhes probrava a conversão ao Espiritismo, publicada postumamente, em livro, pela FEB. 1920, A Loucura sob novo prisma, estudo teológico sobre as perturbações mentais, publicada pela FEB. Casamento e Mortalha, romance, incompleto. Evangelho do Futuro. História de um sonho. Lázaro, o leproso. O bandido. Os mortos que vivem. Pérola Negra. Segredos da Natura. Viagem através dos séculos. Principais obras e mensagens mediúnicas atribuídas a Bezerra de Menezes através de Divaldo Pereira Franco. Comunicações nas seguintes obras. 1991, Compromissos Iluminativos, coletânea de mensagens, ed. Leal, através de Francisco Cândido Xavier. Comunicações nas seguintes obras. 1973, Bezerra, Chico e Você, coletânea de mensagens, ed. Gen. 1986, Apelos Cristãos, coletânea de mensagens, ed. Owen. Nosso livro. Cartas do Coração. Instruções psicofônicas. O Espírito da Verdade. Relicário de Luz. Dicionário da Alma. Antologia Mediúnica do Natal. Caminho Espírita. Luz no Lar, através de Francisco de Assis Perioto. Comunicações nas seguintes obras. 2001, Fluidos de Luz. Ensinamentos de Bezerra de Menezes, ed. Elevação. 2002, Fluidos de Paz. Ensinamentos de Bezerra de Menezes, ed. Elevação. 2006, Conversando com seu anjo da guarda. Ensinamentos de Bezerra de Menezes sobre a agenda espiritual, ed. Elevação, através de Maria Cecília Paiva. Comunicações nas seguintes obras. Garimpos do Além, coletânea de mensagens, ed. Instituto Maria. Através de Gilberto Pontes de Andrade, 2 comunicações na seguinte obra. Luz em Gotas, coletânea de mensagens, ed. Anque Guedes. Através de Valdo Vieira, comunicações nas seguintes obras. Entre Irmãos de Outras Terras. Ceareiros de Volta, através de Ivone do Amaral Pereira. Comunicações nas seguintes obras. 1955, Nas Telas do Infinito, primeira parte, romance, ed. FEB. 1957, A Tragédia de Santa Maria, romance, ed. FEB. 1964, Dramas da Obsessão, romance, ed. FEB. 1968, Recordações da Mediunidade, Relatos e Orientações, ed. FEB. Notas sobre Zaqueu. Veja-se um interessante artigo, que não é espírita, de Mônica Agazzarrini, intitulado Zaqueu, o chefe dos publicanos, mas de grande densidade espiritual. Os publicanos eram coletores de impostos, mal vistos pelo povo, título tradicional de homens,
em cada localidade, empregados do governo romano para cobrar impostos do povo. Como trabalhavam para os romanos e muitas vezes faziam cobranças extorsivas, passaram a ter má reputação, sendo geralmente odiados e considerados traidores. Eram considerados proscritos pela sociedade da época. Não podiam servir de testemunhas ou juízes, sendo excluídos da sinagoga. Aos olhos da comunidade judaica, essa desonra estendia-se até suas famílias. Fonte: NVI. No entanto, nas suas atitudes relatadas nas Escrituras fica explícita a disposição em arrependerem-se. Alguns iam ao encontro de João Batista e se batizavam. Outros procuravam conhecer a Jesus. Neste aspecto, um personagem marcante foi Zaqueu, o chefe dos publicanos, caso descrito em Lucas 19, 1-9. Zaqueu era chefe dos coletores de impostos, ou seja, comandava a extorsão, a exploração popular. Líder da corrupção. Era um homem rico, mas sabia que sua riqueza não vinha das mãos de Deus, que era advinda do roubo e da opressão ao povo. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. V.2. Os nomes descritos na Bíblia refletem características pessoais de seus portadores. Davi significa o amado, Abrão pai de uma multidão de nações, Jacó o suplantador, aquele que vence, Israel o homem que vê a Deus e assim por diante. Um fato curioso é o significado do nome. Zaqueu vem do hebraico Zakai e quer dizer puro, o que é puro a antítese do seu comportamento até então, mas ele buscou conversão, ou seja, purificação, encontro com Jesus. Há muitos anos atrás, nos idos da década de 70, quando ainda era baixa a propagação da palavra de Deus, havia uma impressão geral errônea de que o evangelho era apenas para as pessoas desvalidas econômica e culturalmente. Era muito comum também ouvir que aquele que ousasse ler e buscar entender o que a Bíblia ensina ficaria louco. Sabemos que o Senhor não faz diferença entre as pessoas, logo a verdade é destinada a todos aqueles que a quiserem abraçar, independentemente de sua classe econômica, sejam eles pobres, remediados ou ricos. O Evangelho é destinado a todas as classes sociais. O certo é que sem Jesus todos nós somos miseráveis, seja qual for a nossa posição social, raça, origem ou condição financeira. Zaqueu, mesmo sendo publicano e rico, queria conhecer Jesus e se esforçou para ouvir a palavra. Parecia muito difícil levar seu intento a termo, mas ele esforçou-se para suplantar a multidão, ou seja, quebrou todas as barreiras externas que o impediam de se aproximar do Senhor. Conosco ocorre o mesmo, devemos olhar para o Senhor e não para a multidão que procura atrapalhar nossa aproximação de Jesus. Alguns nos criticam, não aceitam, falam mal do Evangelho, plantam todo tipo de calúnia, mas não desistimos nunca. Havia ainda outro empecilho, a baixa estatura que o impedia de ter uma ampla visão de Jesus em meio àquele grande número de pessoas ali reunidas, mas ele se esforçou para ter uma visão melhor, mais clara e limpa, pois queria ver a Jesus de forma ampla. Para buscar a Jesus não podemos nos ater à multidão e tampouco às nossas limitações pessoais. Não importa a sua estatura espiritual atual e tampouco o que tem feito de errado até agora. Todos os dias você tem de aumentar a sua visão de Jesus, tornando-a mais vívida e operante em sua transformação. Nunca se ache tão pecador que não possa se arrepender e ser perdoado por Jesus, o único justo. A força renovadora de Jesus opera quando nasce a vontade sincera em conhecer a Jesus mais de perto e ela deve ser colocada em prática. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. V.3. Zaqueu subiu na figueira brava, o sicômoro. Sobre esta árvore um dicionário da Bíblia diz: o sicômoro pode atingir até 16 metros de altura e alcança uma circunferência de até 10 metros. A madeira é dura, uniforme e muito durável e, depois do cedro,
é a melhor madeira para carpintaria. Imagine só a cena: um homem baixinho, conhecido e detestado por todos, correndo apertado no meio da multidão para ir à frente deles, subindo numa árvore imensa porque queria ver a Jesus. Certamente Zaqueu não pensou em nada, nem na sua vida errada, nem na sua limitação físicas, nem nas pessoas ao redor, fixou-se apenas no melhor: ver Jesus. Ele não perderia de jeito nenhum essa oportunidade. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. V.4. Jesus se agrada muito quando as nossas atitudes em buscá-lo são firmes, fortes, intensas e decididas. Colocamos-nos inteiramente para estar com Ele, agarrando essa maravilhosa oportunidade. A nossa atitude espiritual firme e determinada de buscar estar em comunhão, em buscá-lo, chama a atenção de Jesus, nos faz visíveis a Ele e o convidam a estar conosco. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. V.5. Assim como Zaqueu, não devemos demorar em atender ao chamado que Jesus nos faz. Não espere estar limpo e com tudo em ordem para vir. Venha a Ele exatamente do jeito que você está e receba Jesus com alegria. E, apressando-se, desceu, e recebeu alegremente. V.6. O mundo não nos isenta de seus julgamentos. Reclamam, murmuram, comentam, falam mal, criticam porque veem apenas as ações erradas que tivemos no passado. Assim viam Zaqueu como um ladrão, corrupto, chefe de uma quadrilha, mas não era desse jeito que Jesus o via. O mundo não entende como nos convertemos. Como pode o fulano de tal, um assassino, ladrão, traficante, viciado, entregar a sua vida a Cristo? Isso é mentira dele. Mas é Jesus quem sonda as intenções do nosso coração e nos ama quando elas são de arrependimento e conversão. A palavra e o poder do Espírito é quem nos convence do pecado. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. V7. O chefe dos publicanos não deu ouvidos para a manifestação do povo. Queria mesmo era se acertar com quem realmente importa, Jesus. Confessou e abandonou seus erros. Neste versículo fica claro que ele conhecia as Escrituras e queria obedecê-las e de coração inteiro falou a sua decisão de mudar, pois sabia que do ladrão era exigido que cumprisse uma penalidade externa imposta pela lei, ou seja, que fizesse a restituição quadruplicada a quem defraudava, reparando assim o que havia sido roubado. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois. E pela ovelha 4 ovelhas. Ex. 22,1. Tomou a cordeira do homem pobre. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. 2 SM 12.4 PI 6. Sem contar que Zaqueu fez mais do que apenas obedecer a palavra, tomou uma outra atitude que não era exigida pela lei: dar metade dos seus bens aos pobres. Jesus espera ainda hoje de nós as mesmas atitudes de conversão, confissão, arrependimento e abandono do pecado. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. V.8. Receber a paz de Jesus hoje na vida eterna e que ela seja extensiva aos nossos através das nossas ações. Se Deus não lhe tivesse dado capacidade suficiente para levar a salvação de Jesus aos seus familiares, Ele não teria lhe trazido para o Evangelho. Abrão é o nosso pai na fé para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3:14. Por isso recebemos fé mais do que bastante para fazer esta obra. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. V.9.
Jesus não veio para punir o mundo, ao contrário, ele veio para fazer em nossas vidas e com nossos familiares o mesmo que operou na vida de Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. V.10. A narrativa sobre Zaqueu reflete o poder de mudança